Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast LAC Impact Voice, onde damos atenção, onde nós trazemos personalidades que estão complementando e atuando na inovação, na busca pela sustentabilidade e nesta atuação dentro do mercado e do mundo corporativo. Eu sou Lucas Machado e hoje nós vamos falar de designer, identidade cultural, excelência artesanal como uma marca brasileira que conquistou o mercado com um conceito de luxo acessível, a Adolpho Tourillon. Nascida com o ideal de criar sapatos de couro bovino de altíssima qualidade a um preço justo, a marca se destaca por unir tradição e vanguarda, manualidade e sofisticação, por meio de seu laboratório estilo europeu, que guia a filosofia de trabalho. Para isso, eu converso com os sócios fundadores da Tourillon, da Adolpho Tourillon, o Felipe Maia e o Marco Jordão. É uma honra recebê-los aqui no nosso podcast para conversar, para tratarmos um pouco sobre este tema. Sejam bem-vindos. Então, para nós começarmos a nossa conversa, eu acho interessante a gente trazer esse contexto, contextualizar para quem está nos assistindo, para entender um pouco, né? Como que a Adolpho Tourillon, ela nasceu com o propósito, na verdade, ela nasceu com o propósito de oferecer luxo acessível. Como surgiu essa ideia e como ela evoluiu ao longo dos anos? Bom, o intuito, né, da Adolpho Tourillon sempre foi trazer para o mercado, né, nacional um ótimo produto a um preço acessível, né? Mas o acessível não quer dizer que a qualidade ela tenha que ser baixa, né? Então a gente sempre buscou trabalhar com produtos de alta qualidade, né, uma matéria-prima de alta qualidade, e a fabricação própria permite justamente a gente trabalhar numa faixa de preço que a gente considera que esteja dentro, né, vamos dizer assim, do bolso do brasileiro, né? Então, o luxo acessível, a ideia o que é? Você usar um bom produto que vai te deixar elegante, porém, né, você não vai estar comprando uma marca, né? Você vai estar comprando realmente ali um produto que vai elevar o seu nível de elegância, o seu nível de autoestima, sem a necessidade de desembolsar, né, altos valores para isso. Aproveitando, Felipe, vamos trocar na questão do laboratório estilo europeu. Acho que isso é um ponto importante que eu li no portal de vocês, pesquisando um pouco para conhecer a história também. O que ele representa na prática, esta questão do laboratório estilo europeu, e como que ela influencia a cadeia produtiva da empresa? Bom, né, a questão da fabricação própria, ela tem diferentes maneiras de ser feita, né? Até o Marco vai poder complementar para nós. Só que hoje, qual que é a forma que a gente trabalha? A gente não trabalha em larga escala. Então, a gente sempre opta em produzir menos com qualidade. Então, se você for na nossa fábrica, você não vai ver esteiras rodando, né? Onde a velocidade vai mandar mais alto do que a performance, vamos falar assim, do sapato final, né? Então, o intuito do laboratório estilo europeu é justamente isso, você se atentar à qualidade, então você fazer menos produtos, mas que você consiga garantir a qualidade em todos os produtos que você entregar. Então, hoje o nosso desperdício é mínimo, então todo o sapato que está sendo produzido, ele vai chegar com eficiência na mão do cliente final, né? Então, a gente não tem desperdício de produto. Então, esse é um pouco do estilo europeu de fabricação. Focar justamente nessa questão da qualidade, né, antes da quantidade. E, Marco, neste ponto, como que acontece essa implementação? Na realidade, até complementando o que também, eu acho que o principal ponto, né, da própria filosofia europeia, que principalmente a gente sente ela depois do pós-guerra, das duas guerras na Europa, é você ter alguma coisa simplificada, bem feita e com um valor muito bom, né, para o cliente, porque você veio de uma Europa destruída e você precisava vender alguma coisa com um preço muito bom. E o Brasil, ele veio perdendo isso. Então, por exemplo, quando nós começamos, em 2018, nós já vínhamos de uma outra marca, né? Por isso que o Felipe falou muito bem, apesar de nós termos uma forte tendência, obviamente, de mostrar o branding, o que é o branding, por que o branding trabalha dessa forma, mas não vender o branding, vender o sapato, acima de tudo. Então não é você vai falar, vou comprar porque ele é a marca X, sendo que nem sempre a marca X, ela entrega, ela pode entregar alguma coisa realmente que você está esperando. Então, o foco é no produto e nós vínhamos já de um Brasil muito complicado, porque nós tivemos grandes fabricantes nacionais, que eles tinham um processo de fabricação já europeu,
com uma medida também europeia, que é uma medida padrão hoje. Tem algumas coisas nos Estados Unidos diferentes, tem na China, mas a medida padrão, ela nasceu na Inglaterra e ela nasceu na Europa. Então, o meio ponto que nós temos no sapato, o nosso sapato, quando você compra, você vai ver que a numeração, a brasileira, que é 39, 40, tá, você vai pegar a numeração internacional, você vai ver que é 9, 9,5, 10, 10,5, tá lá, existe. Então, o sapato, ele acaba tendo uma forma mais internacional. Então, trazer esse laboratório estilo europeu para o Brasil é resgatar o que se perdeu. Como o Felipe falou, e mais você conseguir trazer as formas da forma correta, como o planejamento a gente julga correto, baseado no que o passado brasileiro, com a qualidade do Brasil, com a qualidade franca, que sempre exportou mão de obra para o mundo, ela é reconhecida internacionalmente ainda. Marco, aproveitando essa questão, a manufatura artesanal é o coração da Adolpho Tourillon, mas como que equilibrar essa técnica de sentimento que tem, né, a questão artesanal, com o dever do processo tão manual e minucioso, porque tem as características próprias, né, da produção? Tem. É que nem você pegar esses dois sapatos aqui que nós estamos usando, eles parecem iguais, não são. Mesmo, por exemplo, Felipe está usando um Derby, eu estou usando um Oxford, aí na linha de produção, quando você vai pegar as carretas de produção, porque nós não trabalhamos, né, com a linha propriamente dito, porque é carreta. Então, quando você entra lá no nosso Instagram, você vai ver umas fotos, às vezes, da fábrica, e aquelas carretas azuis, trabalha com 10 pares, 8 pares, então é um por vez. O fechamento deles é diferente, porque ele é manual. A máquina ajuda, claro, a gente tem um processo que a gente chama de Blake, né, blaqueamento, a gente colar, costurar, a maioria dos sapatos. Tem poucos que não são costurados, porque a sola não permite, a de borracha, mas assim, do modo geral, eles são iguais porque a cor é igual, porque o acabamento é igual, mas eles são diferentes. Ou seja, nenhum é igual. Isso que eu ia aproveitar para perguntar, Marco, que a identidade visual da marca ela é rica de simbolismos também, né? Eu acho que o capacete, né, a forma, é uma origem, o Tourillon é um nome de origem francesa que foi para a cidade de Córdoba, em algum momento, na Andaluzia, e dali nasceu o Tourillon Espanha. Mas a origem é francesa. Tem a coroa e o martelo também, né? A Córdoba é uma cidade das 3 religiões. Então, quando o islamismo foi para a Europa, lá atrás, né, com os mouros, ela é praticamente uma Jerusalém dentro dela. Córdoba é uma Jerusalém dentro da Europa. Então, você tem o judaísmo, o islamismo e o cristianismo convivendo. E no nosso simbolismo, né, mesmo a armadura, né, a força de uma armadura, já que a marca ela nasce dentro da cidade de Córdoba, então todo aquele processo, né, espanhol, as grandes armaduras espanholas, né, da época da Idade Média, então ela mostrar essa robustez, que é um sapato, né, o próprio capacete simboliza isso. Você tem um martelo lá, que é um martelo realmente, se você for na fábrica, você vai ver a finalização, você tem que bater o martelo para ver se no molde não está solto, entendeu? É complexo, né? O Felipe mesmo pode dar também uma continuidade, como a gente fala, né? É uma ciência. Eu já emendo, Felipe, aproveitando essa questão, vamos comentar sobre isso, mas também como que a Adolpho Tourillon ela enxerga a questão do papel do designer e da criatividade. Já vamos emendar para poder contextualizar. A parte da produção, a gente considera que a Adolpho Tourillon ela é uma marca clássica, né? E o que é um sapato clássico? O sapato ele é uma ciência, o sapato tem medidas. Então, de repente, produzir um sapato, você não vai produzir nas medidas que você acha que tem que ser o sapato, né? Então, tudo ele é medido, aonde vai cada costura. Então, essa questão do design ele é muito importante, porque não adianta um sapato ser bonito se ele não for confortável. Então, a gente brinca muito que o sapato, quem pega o sapato pronto não imagina os processos que tem por trás dele, né? Então, desde o estudo para desenvolver o modelo, né? A gente hoje usa poucas formas, justamente por quê? Porque são formas que elas já estão validadas, né? Então, o sapato ele é feito em cima de uma forma. E com isso, cada detalhe, o material que vai ser utilizado, se o sapato, a gente tem sapato solo de couro, solo de borracha, qual que é a borracha que vai ser utilizada? Por que a borracha? Porque a gente tem a borracha, que ela é 100% borracha, assim, a gente pode usar um micro expandido, que é também para dar essa questão do diferencial. Só que será que ele é indicado
para o uso que a gente está esperando do sapato, se não está. Então isso é toda uma conversa que é feito. Então não é só vamos desenvolver o modelo e vamos lançar. Não, é toda uma conversa que é realizada, e o principal é entender se o sapato ele está dentro, né, das características e da qualidade, da calçabilidade que a gente espera. E dentro disso, Felipe, como que a sustentabilidade ela vai intermediando no meio de tudo isso? Como que a Adolfo Torrion ela vai implementando a sustentabilidade nesta cadeia? O Marco vai complementar também, né? Falando a nível de fábrica, essa é uma preocupação que a gente sempre teve, né? Então, todo o processo, toda a cadeia, ela tem que ser sustentável. Então, desde a escolha do fornecedor que vai nos atender, a gente tem que saber como que ele opera a sustentabilidade dentro da empresa dele. Então, tudo isso foi escolhido a dedo, né? Então, de nada adianta nós entregarmos um produto, nós temos uma empresa que está dentro, né, das exigências, vamos falar assim, sendo que quem está por trás, que são os nossos fornecedores, eles não atendem isso, né? Então foi um trabalho, foi uma escolha de realmente a cadeia ela tem que ser sustentável, não é só nós que estamos ali fazendo o produto final, não. Desde a concepção ali da matéria-prima tem todo um estudo e uma exigência, né, que a gente busca com os nossos fornecedores. Pra você ter uma ideia, na caixa nossa, o logo é muito bonito. Então tem cliente que é fã e ele quer, e a gente tinha desenvolvido a etiqueta em plástico, amarelo, bonito. Aí nós conversando agora, de um mês e meio para cá, também de novo, a certificação esse ano de vocês, né? Então, tem que ter certeza que esse plástico é reciclado. Aí tava bonito. Aí o fornecedor não deu essa certeza, então corta. Então volta com o papel, né? Quem quiser a gente manda para ele, mas vai ser papel. Por quê? Porque não tem exatamente o que ele falou. Tudo que você vai ver na Adolfo Torrion foi pensar. Podia ser melhor, podia, mas se for melhor já começa a agredir o ambiente. Não é de uma visão aleatória. Por exemplo, a nossa caixa ela era classificada. Aquilo agredia. Ela não é mais. Então, tipo assim, nós estamos eliminando mesmo. Não é o que a gente está querendo gastar mesmo, porque é tudo o mesmo preço. Mas por quê? Tudo tem que ser justificado. Inclusive o saquinho plástico, porque cada par vai dentro de um saco plástico. Aquele plástico, ele é um plástico que é comprado normalmente, mas hoje, pelas exigências legais que você tem dos plásticos em série, seja de mercado, eles todos têm que ser reciclados. Então você já pensa que, se ele vendeu, claro, ali não tem jeito, você compra isso em grande quantidade. Mas com certeza não está ali, ele não é por aí, ele tem que ser reciclado. E uma coisa que é interessante, isso vem do Adolfo. O Adolfo era vivo, quando a gente criou o logotipo, um dos lados, você tem um martelo, né, complementando o logotipo, tem uma coroa. A coroa, na realidade, ela não era para ser uma coisa, a gente se autocoroando. O logo original da família Torrion, ela é a armadura de lado na frontal e ela tem uma coroa lá em cima. Como caras que foram premiados, eles têm um título a mais na empresa, geralmente você tinha uma coroa. Por acaso a Torrion tinha, mas foi a primeira coisa que o Adolfo falou. Jamais vamos pôr essa coroa na nossa cabeça. Ela tem que estar no peito como uma ideia de que, isso aqui é uma qualidade que tem que ser seguida, acompanhada. E se tiver que mudar no meio do caminho, tem que mudar. Isso é muito legal, tanto nós dois aqui como o Hélio, que não está presente. Como eu falei até para o pessoal da DECA aí, né? Não dá para segurar durante um dia 3 sócios da mesma empresa, no mesmo lugar. Então o Hélio está lá na fábrica, o Felipe mesmo agora teve que parar para ver a parte de despacho, né? Estão trabalhando normalmente. Também o nosso horário é até às 5h30 da tarde. Tem que ter o tempo livre para a família ou para você fazer um esporte. Não tem, raríssimas vezes a cultura trabalhou de fim de semana. Já teve, já aconteceu, mas não pode. Então, são coisas que a gente, hoje, se você vai falar da Adolfo Torrion, a gente tem certeza de que a coisa realmente é cumprida e ela é feita da forma correta. E Marco, você citou a questão da LAC. Diante de tudo isso que vocês citaram, que estamos conversando aqui, qual que é a importância desta relação LAC e Adolfo Torrion no contexto histórico, nesse contexto de relacionamento mesmo? Então, hoje, inclusive, né, o Daniel, ele abriu, tudo que o Daniel falou, realmente, é o que a gente faz. Então, isso eu acho muito importante. No ano passado, teve ali a parte do Summit, né, da reunião, que esse ano também vai ter de novo. A gente deixou isso muito claro. Acho que lá no nosso grupo, no nosso público, a responsabilidade de todo mundo que está aqui, com a LATI, inclusive, né, o próprio quem fundou, falou a mesma coisa hoje também, é toda a cadeia. Então não adianta falar que eu sou bom, que eu não sei o quê, que primeiro não adianta você falar quem tem que falar é o público, então não adianta você falar isso, mas muita gente fala isso.
Mas, além disso, a sua cadeia de suprimentos, se ela não funcionar como você faz, é melhor não ter. Só para você dizer que tem, né? Ou por um orgulho, que nem nós, eu quero manter a etiqueta de plástico, porque ela é linda, tá? Mas não dá, não pode. Entendeu? Porque tem que estar já fez tudo para não dar. E é muito legal, né? Você falou da LAC, né? O segundo ano que a gente está aqui, e só aumenta a responsabilidade, né? Quando nós fomos, né, convidados a receber a premiação no ano passado, nós atendíamos todas as exigências, né? E esse ano, né, que passou, a gente se atentou mais ainda. Então é algo que as empresas elas têm que ter essa visão, né? Não é só porque a gente está sendo premiado aqui na LAC que nós vamos seguir as exigências, não, né? É algo que você tem que fazer na sua empresa e, igual o Marco falou, né, reforçando, exigir isso na sua cadeia, né? Então, com certeza, se as empresas tivessem essa visão, a gente estaria num mundo muito melhor. E, Marco, agora finalizando já a nossa conversa, diante de tudo isso que a gente passou aqui nesse bate-papo, e deixa uma mensagem para os clientes, para os colaboradores e para quem nos assiste. Qual o impacto que a Adolfo Turrion já causou, está causando e espera causar no mundo? Acho que a nossa principal forma de trabalhar é honestidade, clareza, né? E uma visão clara para o mundo. Então, a Adolfo Turrion, ela sempre vai vender um produto com o menor custo-benefício, é para isso que nós existimos, e branding é importante, mas o produto é importante, o consumidor é importante, e a gente cada vez mais poder passar essa informação para você, e os nossos colaboradores são extremamente importantes. E o nosso fornecedor também, sempre cobrar do fornecedor a mesma coisa. É essa visão de mundo que a gente espera, é essa visão de mundo que a gente tem com relação à própria LAQI. A gente fica feliz de que a LAQI existe, entenda que fale a mesma linguagem, e isso muda o mundo. Entendeu? Se as empresas começarem a trabalhar como nós trabalhamos, realmente muda o mundo. Marco, para quem quer conhecer um pouco mais, onde que a matriz, a sede de vocês está situada? Como faz para chegar até lá? Nós estamos em Franca, estamos na beira de uma rodovia. Teve uma época que ela era aberta ao público, mas não dá para ser aberta ao público. Chegou a essa conclusão. Então, se a gente colocar, não tem nem o logo na fachada. Se colocar o logo na fachada, vai parar carro lá. Pela própria marca, tem os nossos fãs, eles vão parar para comprar e a gente não tem essa estrutura. Então, ela está lá, mas para visitar a fábrica hoje não se visita, tá? Por uma questão técnica, inclusive, a forma como nós trabalhamos. Mas o mais importante, ela está no site. Legal. Então, são poucos que tem fábrica. Nós temos. Então, se você for pegar ali, tem a foto de nós três, sempre tem a foto de nós três, os três sócios. Você clicar lá no rodapé lá da fábrica, você vai encontrar do nosso site. Você vai entrar na fábrica e você vai ver a fábrica operando. Perfeito. Eu agradeço então ao Felipe Maia e Marco Jordão, sócios fundadores da Adolfo Turrion. Agradeço pela participação, por essa explicação deste mercado também tão pontual que nós temos. Agradeço. Obrigado. Nos acompanhou até aqui, agradeço pela sua participação, conhecendo um pouco mais sobre esse mercado. Acompanhe-nos também nas redes sociais, onde a LAC coloca todos os detalhes da atuação na América Latina. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Thank you.